Oi, Larissa. Oi, Kelly. Boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem? Kelly, boa noite. Larissa. Kelly. Oi, professor, boa noite. Opa, tudo bem? Tudo bem? Você como tá? Passou a semana bem? Final de semana? Bem, graças a Deus. Difícil falar que tá tudo bem, mas a gente tem que. Não pode perder o time, a energia, né? Ah, isso é verdade, professora. Sempre pensar positivo, pedir a Deus que tudo É, isso passe logo. é verdade, é verdade. Temos você e a Larissa. Vamos aguardar aqui mais uns 5 minutinhos, no máximo aí, ver se chega mais alguém aí para a gente conversar, tá bom? Aí Ok, prof. A Isabelle está chegando. Boa noite, Isabelle, tudo bem? Boa noite, Filó. Tudo com você? Bom, bem, graças a Deus. Aguardando mais uns minutinhos, chegar mais gente, tá ok? Tá. Vocês receberam orientações em relação às provas interativas já? Ou nenhuma orientação ainda? O que eu vi hoje, Filó, no site da Unapar, que chegou para mim por SMS, é que vai ficar entre o dia 4 e o dia 10, as provas interativas. Mas Uhum. no AVA, eu acessei na disciplina que eu tenho esse semestre interativo, e não Hum, tem nada ainda falando, nada disponível ainda. tá. Esperar aqui mais um pouquinho, ver se chega mais alguém, e aí eu falo um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Ok.
Larissa, eu sei que você está com problema aí no microfone, mas você está me ouvindo, né? Os alunos comentaram hoje da aula. Não, estou com a Isabelle, você, a Kelly saiu, mas deve entrar novamente daqui a pouquinho. Você tem alguma informação, Larissa? Se vai vir mais gente? Como é que tá? Tá, a Larissa está nos ouvindo, Kelly, Isabelle, mas a Larissa está com problema no microfone, então ela vai estar perguntando aí para a sala se mais alguém vai entrar, tudo bem? Para a gente não ficar esperando aqui, tá? Então, estou esperando aqui a Larissa dar um ok para mim, para nós iniciarmos. Isabela Moura chegando, muito bem. Oi, Isabela, tudo bem? Isabela, tudo bem? Oi, professora, tudo e você? Bom? Bom. Só aguardando a Larissa aqui, já vamos iniciar já, tá? Ok, professora. Andressa chegando. Bom, então vamos lá. Boa noite, Andressa, tudo bem? Andressa? Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Eu estou aqui com a Andressa, com a Isabela Moura, com a Isabelle da Silva, com a Kelly e com a Larissa. A Larissa nos ouve, mas o microfone dela está com um problema. Então, sejam bem-vindos aí, né? Estamos prestes a encerrar o semestre aí, né? Estamos entrando aí na semana de prova interativa, que é do dia 4, quinta-feira, até o dia 10. E na outra semana, nós vamos ter a prova presencial, certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, meninas? Sim, Filó. Prova presencial? Oi? Prova presencial? Dia 15, né? Exatamente daqui a 15 dias. Dia 15. Só que a gente fecha aí as notas parciais, até o final de semana a gente vai estar fechando as notas parciais. À medida em que eu fechar, eu dou um alô aí para a Larissa poder aí falar com vocês, tá?
Mas as provas já estão confirmadas que todas vai ser presenciais? Não, vão ser via web. Não. Eu falei que vai ter a prova bimestral, que seria presencial, sim. mas é via web, digital aqui. Ah, tá, entendi. A Unopar, ela deve ter passado algum comunicado para vocês, né? Na verdade, aí a gente está afastado de forma presencial até 14/6, tá? Então, as provas vão ser todas via web, como foi aí no bimestre anterior, certo? Tanto a interativa como a presencial. Bom, deixa eu rapidamente aí falar com vocês sobre a prova interativa. Olha só como vai funcionar. Vocês têm quantas disciplinas interativas? 3? 3. 3, muito bem. Vocês têm 3 disciplinas interativas. Então, assim, como que vai funcionar? As provas interativas é do dia 4 ao dia 10, tá? Todas as provas vão ficar abertas do dia 4 ao dia 10 para vocês fazerem. Espera aí que a Camila está entrando aqui. Oi, Camila. Oi, Filó. Camila Sena, né? Isso. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Então, Camila, vou resgatar aqui, eu estava falando sobre a prova interativa, que todas as provas vão ficar abertas do dia 4 ao dia 10. Todas elas vão estar abertas ali para vocês, tá? Uhum. Só que, uma vez que vocês entram e iniciam a prova, saúde, Camila, uma vez que vocês entram e iniciam a prova, vocês têm 3 horas para terminarem a prova, tá? Tá. Então, vou entrar hoje, vou dar uma olhadinha, começa e termina amanhã. Não. 3 horas a prova fecha para você e acabou. Você pode entrar dia 4, dia 5, dia 6, o dia que você quiser. Mas uma vez que você entra, caiu a internet. Tudo bem, caiu a internet, volta rapidinho. Ou seja, você tem 3 horas. Então, não completou, a prova automaticamente está fechada para vocês. Entenderam? Entendi. Tá claro aí, Camila, Isabelle, Kelly, Larissa, tá certinho até aqui? Tranquilo, Filó. Então, assim, dia 4 é quinta-feira. Dia 4 é quinta-feira. Quinta-feira, eu tenho alguns de vocês, acho que a grande maioria, né, tem estado comigo aí naquela disciplina interativa, desenvolvimento de pessoas. E dia 4, então, dessa semana, é a última quinta-feira que eu vou estar com vocês, né? Eu vou continuar com liderança e coaching na segunda, mas quinta-feira vai ser o último dia. Tá, Larissa? Até se você quiser comunicar o grupo. Então, se vocês quiserem fazer a prova comigo na quinta-feira da minha disciplina, eu me coloco à disposição. Mas só essa quinta-feira, né? Como é um projeto, então nós encerramos, na verdade, a matéria, né? Até eu comentei com vocês aí a última quinta-feira. Então, esta quinta-feira, Larissa, avisa o pessoal que eu vou estar a partir das 19h20, eu vou estar aqui. Querem fazer a prova? Vamos lá, se tiverem alguma dúvida e tiver ao meu alcance, eu posso ajudá-las, tá? Não tem problema, não. Só lembrando que é a última quinta-feira que eu vou estar com vocês. E depois, essa disciplina, então, ela estaria encerrada. Tudo bem? Entendido? Como é que tá para vocês? Tá claro aí o que eu falei?
Sim, Alguma dúvida que vocês tenham aí? E vocês queiram perguntar dentro disso aqui que eu acabei de falar? Como é que vocês estão? Vocês estão tranquilas para fazerem a prova? Como é que vocês estão? Professora, eu acabei de entrar. Essa prova que você está falando é de segunda-feira, né? Oi? Oi, Isabela, desculpa. Oi? Essa prova que você Isabela? acabou de falar é de segunda-feira, né? Que vai acontecer na quinta. Entrei agora, eu não entendi direito. Não, não. É que a disciplina interativa com vocês, comigo, é desenvolvimento de pessoas. E as provas interativas abrem dia 4, que é quinta-feira, que é justamente o dia que eu teria aula com vocês, desenvolvimento de pessoas. Então, se vocês quiserem estar nesse dia, no horário de aula comigo, eu me coloco à disposição para poder ajudá-los. Por quê? Porque esta quinta-feira vai ser a última quinta-feira que eu vou estar com vocês. Por ser uma disciplina interativa, nós já encerramos a matéria semana passada. Para quem esteve comigo, nós encerramos a matéria, então a última quinta-feira que eu vou estar com vocês é essa, entendeu? Ah, tá. Entendeu, Agora Isabel? entendi. Uhum. A segunda-feira continua normal. Na verdade, a nossa prova não é a liderança coaching não é interativa. Então, nós temos hoje e a semana que vem. Aí a outra semana já é prova. E vai ser no formato anterior, né? Via web. Agora, a interativa, a última quinta-feira vai ser essa. Então, eu vou estar à disposição, né? Como ela é interativa, de repente surgem algumas dúvidas aí que vocês querem saber e eu posso ajudá-los, mas na quinta-feira, que é o dia que abre, né? Porque, na verdade, o que eu expliquei é que as interativas vão estar abertas de 4 a 10 para vocês fazerem. Uma vez que vocês iniciam, vocês têm 3 horas. Mas se quiserem aproveitar esta quinta-feira e já fazerem a prova, eu vou estar por aqui. Tudo bem? Ficou claro agora, Isabela? Sim, professora, agora entendi. Tá, obrigada. Tá. E aí, então, a Larissa não consegue fazer contato, mas eu gostaria aí, Larissa, que você deixasse claro para o pessoal, então, que eu vou estar aqui na quinta, essa é a última quinta com o pessoal, tá bom? Muito bem, então, pessoal. Como é que vocês estão aí para o início das provas? Estão se sentindo preparados? Como é que vocês estão aí com os receios, com as angústias em relação às provas interativas, presenciais? Como é que está aí o emocional de vocês? Hum? olha, Filó, falando aqui por mim, eu não me sinto nem um pouco preparada para essas provas e eu sinto que esse semestre, essa segunda parte do semestre, eu aprendi bem menos do que, sei lá, eu normalmente teria aprendido. Você está falando que a tua sensação é pelas aulas online, é isso, Camila? Exato. Você acha que interferiu no aprendizado? Eu acho que interferiu e essa mudança de rotina da gente, querendo ou não, também interferiu bastante. Em que sentido você diz?
Igual no meu caso, eu tô trabalhando bem mais, tenho estado bem mais cansada, tipo, tem coisas da faculdade que tá pegando mais por a gente não ter essa questão da aula presencial para tirar as dúvidas, para fazer ali lado a lado as coisas com os professores, né? Uhum. Então a gente vai acabando ficando mais sobrecarregados. Pelo menos é o que eu sinto, né? Sim, é para você, isso aí é importante para você, né? É isso aí, é o que você está falando, eu perguntei se você está falando dos teus sentimentos, ok? Então, isso de forma geral, né, Camila? Isso, de forma geral. Uhum. Umas matérias mais que as outras, claro. Entendi. Aham. Sim, sim, ok. E aí os demais, né? O que sentem aí? A Camila fez o depoimento dela, Andressa, Isabela, Isabelle, Kelly, como é que tá aí para vocês? Eu concordo com ela, Filó. Realmente esse semestre foi bem complicadinho, assim. A gente acaba que, quando fica em casa, trabalha bem mais do que diretamente na empresa, né? Então, a gente tem aquele horário de trabalhar na empresa, a gente tem aquele horário de estar na faculdade. Então, na faculdade, nada tira a nossa atenção, coisa que em casa, tudo tira a nossa atenção. Então, fica um pouquinho mais difícil a aprendizagem. A gente assimila bem menos do que no presencial, na verdade. Certo. Porque a gente vem de uma cultura do presencial, né? Então, a estranheza aí não é só para vocês, é para nós professores também, né? A adaptação, na verdade, é para todos, né? Então, e os demais? Isabela, Isabelle, Andressa, concordam ou sentem diferente? Eu concordo com elas, professora. É bem mais complicado em questão de, pelo menos você estando ali presencial, tá mais focado, tipo, horário para cumprir e tudo mais. Agora, quando está em casa, já dá uma desfocada. É bem mais complicado, questão até de horário mesmo. Disciplina, né? Tem que ter muita disciplina, concentração, e é o tal negócio, né? É necessário que se concilie com, vamos dizer, com o convívio pessoal, com as obrigações, né? Tem gente que tem filho pequeno, né? Tem a família ali para atender. Eu tenho alunos aí, por exemplo, que não estão conseguindo assistir aula porque é um notebook e dois, três para assistirem aula online, apesar de ter o telefone celular, enfim, mas tem as suas interferências. Então, quem opta pelo ensino presencial, né? Aí tem uma outra cultura. E a gente teve que aprender a conciliar com todos os afazeres, né? Todos nós. Então, é criança, é bichinho que interfere, é a rotina de casa. Então, eu entendo vocês, né? A gente sabe que realmente não é fácil. E vamos torcer, né, meninas, para que a gente possa voltar em agosto, não é verdade? Né, para que as coisas ali já estejam melhores em agosto e a gente retoma aí de forma presencial, né? Então, vamos torcer. Vocês sempre estiveram comigo, né? Eu só tenho aí a agradecer. Essas aulas online, a adesão foi menor, a participação foi menor, mas todas vocês que estão aqui comigo, se esforçando muito, né? E a gente aqui conversando sempre. Então, o que eu puder ajudá-las, tenho a certeza de que eu vou estar junto aí de vocês e não precisam. A prova vai ser naquele estilo, vou estar junto, precisando de ajuda, a gente conversa, facilita. Porque assim, meninas, ensinar é diferente de aprender. Qual que é a diferença
entre ensinar e aprender. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. Por exemplo, o chat aparece aqui para mim, tá? Aparece para vocês? Aparece para vocês o chat aqui ou não? Para a gente conversar pelo chat. Vocês estão vendo aí? Aparece sim, Filó. Aparece? Vocês conseguem se comunicar comigo? Eu não encontrei aqui não, hein? Não. Vocês estão vendo o que eu coloquei ali? Para mim não tá aparecendo Não nada aparece. também, não. Vão lá. Tenho lá embaixo na barrinha, tem o telefone, aí tem o mostrar participantes, e aí tem ocultar conversa ou mostrar conversa. Estão vendo? Do lado da mãozinha. Não, Filó, O pra meu mim não não tem aparece nada não. disso. Que tá Aqui aparecendo? aparece a câmera, o microfone, um de viva voz, aí os 3 pontinhos. Quando você entra nos 3 pontinhos, tem uma opção colocar minha espera, compartilhar, desativar vídeo de entrada e teclado de descagem. Só isso. Mas mas a Kelly disse que viu, ou a Kelly, foi a Kelly que falou, Kelly, No que meu aparece, Filó. Aí tem assim, o chat nas reuniões de canal está disponível apenas para os membros da equipe. Então, mas vocês são membros da equipe. Só que tipo assim, eu clico em cima para poder escrever alguma coisa e não vai, ele fica apagadinho. Não dá para clicar nele para escrever nada. Entendi. Deve ter alguma parte aí, Filó, que você tem que autorizar. Então, na verdade, eu estou clicando aqui nos 3 pontinhos de cada uma de vocês aqui. E eu não tem nada aqui. Não sabe? E vocês não... Quer dizer que, por exemplo, vocês veem o que eu estou escrevendo, mas vocês não conseguem utilizar, é isso? Eu, pelo menos, não vejo nem o que você está escrevendo. Quem que viu o que eu escrevi aqui? A Kelly? Não dá para ver o que você está escrevendo, não, Filó. Não aparece nada, não. Bom, eu vou ver então, porque realmente eu já mexi um monte aqui e não sei, porque para mim ele aparece normal aqui, onde não mostrar participantes, aqui do ladinho mostrar conversa. Mas só aparece para mim, pelo jeito, para vocês não. Mas é estranho, deve ter... Vamos ver se a prof consegue aí descobrir. Porque não tem, ó. Eu estou clicando em cada um de vocês e não tem. Não tem aqui opção para mim abrir para vocês, entenderam? Tá bom, mas vamos lá então. Qual que é a diferença que eu ia pedir para vocês irem anotando aqui no chat, irem encaminhando para mim, mas não adianta. Qual que é a diferença entre ensinar e aprender? Vamos lá. Vamos lá. Depois eu conto para vocês o porquê da pergunta. Qual que é a diferença entre ensinar e aprender? Meninas, qual que é a diferença entre ensinar e aprender? Ensino e aprendizagem, sem buscar no Google, né?
De repente vocês podem dizer, professor, eu não sei, ou até falar alguma coisa que não está muito correto e eu corrigir do que vocês estarem buscando respostas no Google prontas. Então, assim, vocês sabem a diferença entre ensinar e aprender? O que esse silêncio fala, hein? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, meninas? Filó, eu acho que ensinar é quando o professor ele vai explicar um assunto a um aluno, a uma sala de aula. E o aprender é o conhecimento que você vai adquirir através daquele ensinamento do professor. Eu acho que é isso. Tá. Vamos lá, Kelly, tá no caminho. Vamos só dar um ajustezinho, tá? Mas tá no caminho. Tá no caminho certo aí. Alguém mais quer complementar o que a Kelly colocou? Tá no caminho. Prof. Na minha concepção, ensinar é quando você compartilha algo que você tem domínio, né? E você compartilha com outras pessoas. Você está ensinando. E aprender é quando, não só quando você ouve, tipo, algo que está sendo ensinado, mas quando você absorve aquilo e você sabe, e você consegue passar para frente, ensinar também. É que ensinar o que você aprendeu. Tá no caminho certo também. Então tem que dar um ajustezinho aí, mas tá no caminho certo. Muito bem. Ótimo. Alguém mais quer contribuir? Por que eu perguntei isso, né? Porque hoje tem uma grande discussão na educação sobre ensino-aprendizagem, tá? Muito se fala nisso, né? E às vezes esse conceito ele precisa ser ajustado. Então, assim, o ensinar tem a ver com, como vocês colocaram, com passar conhecimentos, né? Passar conhecimentos. O aprendizado tem a ver com o que cada um daqueles que estão ouvindo, o professor, o palestrante, seja lá o que for, o que cada um vai fazer com aquilo que escutou, né? Eu só posso dizer que houve aprendizagem se vocês colocarem em prática algo que vocês estão escutando. Ok? Então, assim, o ensino é uma coisa um pouco mais estática, é uma coisa um pouco mais padronizada. O aprendizado, não. Ele é mais flexível, né? Ele é mais independente. Então, assim, o professor que chega e slides, e fala nos slides, e fala sobre a matéria, bababá, sem ter muito a preocupação de como que os alunos estão absorvendo aquilo, isso tem a ver com o ensino, né? E a notícia ruim disso, né, é que os alunos esquecem muito rapidamente aquilo que eles ouviram, né? Porque ouviram um monte de coisa, né? E acabaram não se apropriando desse conhecimento como deveriam. E o aprendizado é muito diferente, né? Então, assim, a minha preocupação, agora falando de mim, não é só
ensinar ou transmitir conhecimentos. Não é isso. É o quanto vocês estão aprendendo, né? O quanto isso vai fazer diferença na vida de vocês lá fora, né? Pelo menos o máximo que vocês puderem, né? Essa realidade do coaching, do mentoring, né? Fica um pouco mais distante, porque vocês ainda estão em formação, mas, né, à medida em que isso, pelo menos esses conceitos estiver claro para vocês, né, isso ajuda bastante, tá? Então, quer dizer que se eu passar um semestre inteiro ouvindo determinado professor falando sobre a disciplina, e aquilo não fizer uma diferença na minha vida, ou eu não fizer nada com aquilo, quer dizer que eu não aprendi? Isso, quer dizer que você não aprendeu, né? Mas o contrário, aí sim. Então, o aprendizado tem a ver com mudança. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança na forma de trabalhar. Então, o aprendizado está ligado à mudança. Tudo bem? A educação brasileira, nós temos uma cultura que ainda está muito mais preocupada no ensino do que no aprendizado do aluno. Então, vamos ensinar, aí o aluno tem que fazer prova, tem que tirar nota boa, né, para passar de semestre, para passar de ano. Então, isso está muito ligado ao ensino tradicional. Né? Por isso que a gente fala que a educação brasileira teria que passar por uma reforma profunda, mas em todos os níveis, começando lá de baixo, né? No ensino fundamental, médio, superior, né? Porque o foco, né, tem que ser no aprendizado do aluno e não na maneira como, né? Então, assim, que jeito é esse que o aluno aprende melhor hoje, né? Não é o que jeito é esse que eu vou ensinar, é que jeito que o aluno aprende melhor hoje, né? Que estaria muito mais ligado ao aprendizado. Entenderam? Como é que tá? Entendi, sim, Flor. A Kelly diz que tá ok, né? Então, tenho a certeza de que a minha preocupação é em relação ao aprendizado de vocês, tá? Bom, pessoal, na última aula, a gente viu aqui o case do Paulo, certo? Né? E eu falei que a gente estaria fazendo essa atividade hoje juntas aqui, juntas. Só tem mulher comigo, hoje o Francisco não entrou, né? Então, qual que é o... Deixa eu ver, a Andressa esteve comigo, a Camila também, a Isabela também, a Isabelle, acho que não, a Kelly esteve, a Larissa não. Bom, mas ok, então, para aquelas que não estiveram, vou só lembrar aqui, né, que eu dei um case falando do Paulo, que trabalhou por 2 décadas no negócio da família, uma rede de restaurantes, mas que aos 40 anos ele decidiu empreender o seu próprio sonho, um pet shop, que vinha caminhando muito bem, e que é a sua paixão. 2 anos depois, a morte de seu pai, que era um líder centralizador e autoritário, o Paulo se viu na condição de ter que assumir a rede da família, pois a equipe de líderes, apesar de engajada, mostrou-se despreparada para tocar a gestão. Então, depois de 2 anos, ele com o pet lá, né, tendo um retorno aí bacana, ele teve que assumir essa rede de restaurantes pela morte do seu pai e ainda encontrou uma equipe de colaboradores dependentes, né, sem autonomia para fazerem nada, porque o pai ele era centralizador. E aí o Paulo buscou o trabalho de vocês, de um coaching, vamos aqui trabalhar com, né, se vocês fossem mentoring,
vamos dizer que a mentoria, ela precisa, claro, de um entendimento maior, mas ela não precisa de uma formação como coaching, né? Então, buscou o trabalho de vocês, pois ele não consegue decidir o que fazer com o negócio da família, com o seu sonho e com a equipe de líderes. Então, ele tem algumas decisões para tomar, né? O negócio da família, que ele já tinha deixado, ele teve que retomar, o sonho, que é o que traz prazer para ele, e a equipe de líderes, que é um pessoal aí totalmente dependente, né? Porque o pai dele nunca deixou essa equipe caminhar. E aí, possibilidade de trabalho para ajudar o Paulo. Então, esse foi o case. E aí, eu disponibilizei um outro material para vocês, né? Em forma de coleta de dados. Porque, lembrando, né? Que o líder coaching ou líder mentoring, ele, na verdade, ele é um perguntador, ele é um facilitador, ele é um orientador, né? Ele não é um cara que está ali para falar, faça isso, faça aquilo, não. Ele está ali para facilitar, ele está ali para escutar, ele está ali para perguntar. O mentoring ele até tem um pouco mais de flexibilidade de trabalhar, no sentido de trocar um pouco mais de ideias, de dar exemplos, diferente do coaching, que o coaching tem uma atuação um pouco mais padronizada, tá? Então, o processo de avaliação no coaching, ou no mentoring, né, como que você tem o caso do Paulo, né? E daí, como é que nós vamos trabalhar com isso? Como é que nós vamos ajudar o Paulo com isso? Fazendo perguntas. Então, nós temos o problema inicial, depois a gente vai ter que conhecer os valores e as crenças, aqui no caso do Paulo. Aí nós vamos ter que ver como é que está a autoimagem e a autoestima do Paulo. A gente vai ter que ver o que o Paulo ganha, o que o Paulo perde aí com a queixa dele. A gente vai ter que entender quais os obstáculos que ele vê. E a gente vai ter que olhar para os gaps e as incoerências aí, de repente, verbalizada por ele, no sentido de ajudar. Ajudar o quê? Ajudar com que ele chegue a uma decisão, né? O que fazer? Vai continuar com as duas coisas? Não vai? Vai fechar? Vai fazer o que com essa equipe de líderes? E aí, a semana passada, eu deixei que vocês se comunicassem um pouquinho e trouxessem ali a resposta, né? E foi muito interessante, porque eu me lembro que uma outra pessoa, uma outra aluna que estava comigo ali, até chegou a verbalizar, mas se fosse eu, né? Então, assim, olhando para esse case, cada uma pode estar realmente pensando, mas se fosse eu, tá, mas não é, né? É o Paulo e nós estamos ali para ajudar o tal do Paulo. Que pode ser que o Paulo encontre uma solução completamente diferente daquilo que a gente pensa, né? Mas se é daquela forma que ele quer fazer, a gente pode ajudá-lo, olhando sobre a gente tendo um outro olhar, fazendo uma outra leitura, isso a gente pode ajudar. Mas, de repente, pode ser que ele tome uma decisão completamente diferente de nós, tá? Deixa eu falar uma coisa, vocês estão enxergando o material? Não. 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 E não me falam nada? Agora sim? Agora Agora sim? tá aparecendo, Ló. Tá. Larissa e Isabelle, entenderam aí o que eu acabei de explicar aqui? Que vocês não estavam na aula passada? Sim. Tá.
Ok, Larissa me deu um ok aqui. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Problema inicial, tá? O que o material aqui, no problema inicial, ele deixa como sugestão para a gente entender melhor quais as dificuldades do Paulo, porque ele está com dificuldade de decidir. Então, ele deixa aqui, o material, algumas questões que a gente pode perguntar. Mas, em todo caso, a gente vai perguntar isso? Pode ser que sim, como pode ser que não. Na mentoria aí aparece problemas muito diferentes, de alguém que está com dificuldade na carreira, de alguém que está com dificuldade na liderança, de alguém que está com dificuldade no relacionamento, a dificuldade do Paulo e tantas outras questões muito diferentes uma da outra. Então, pode ser que essas questões aqui sirvam para um, mas não sirva para o outro, ou sirva para mais de um caso. Então, vamos concentrar aqui no problema do Paulo, no sentido de ajudá-lo. Então, o problema inicial dele é o que ele faz? Quais são as questões que foram sugeridas? Paulo, como é que você pode... você diz que você está com um pet shop, que isso está te trazendo prazer, né? De que forma você pode me falar, né, que você está sendo bem-sucedido? O que você quer mudar? O que você quer que esteja diferente, né? Quais as qualidades que você já possui? Aqui até eu sugeri para vocês perguntarem não só as qualidades, mas pontos que ele acredita que ele tem que desenvolver, porque a gente não é só uma coisa e nem só outra, né? Então, assim, Paulo, me fala das suas principais qualidades e me fala dos seus principais pontos que você precisa desenvolver, né? Como que essa situação passou a ser um problema para você e como você tem lidado com isso, tá? Então, aqui, o material, ele está sugerindo algumas questões aqui, tá? E o exercício que eu pedi para vocês, e que a gente estaria fazendo juntos aqui, é que outras perguntas, nessa situação do Paulo, que outras perguntas nós poderíamos fazer para ele. Então, é isso que eu quero saber da Andressa, da Camila, da Isabela, da Isabelle, da Kelly e da Larissa. Ele traz aqui algumas questões, agora a gente tem que pensar em outras, né? Levando em conta esse problema inicial que a gente acabou de ler aqui no contexto. Então, assim, que outras perguntas a gente pode fazer, meninos? Vamos lá, meninas, vamos lá. O que sugere para vocês aí? Que jeito é esse que a gente poderia perguntar para ele no sentido de ajudar ele a pensar? O que vocês acham? Que outra pergunta a gente poderia fazer? Poderia perguntar a Filó o que ele realmente quer, o que a decisão dele vai trazer de bom, o que vai acrescentar no futuro dele. Aí, Kelly, a Larissa mandou uma questão aqui, mas deixa eu tratar com você primeiro. Eu acho que uma questão que, né, aqui que vocês poderiam acrescentar, tá? É dentro disso que você está colocando. Então, assim, Paulo, você me trouxe o problema, né? Tá pedindo minha ajuda.
Então, como que você se vê, né? Como que você se vê daqui um ano, como que você se vê daqui 3 anos e como que você se enxerga daqui a 5? Por quê? Porque daí é curto, médio e longo prazo, tá? Então, poderia sim perguntar para ele como é que ele está se enxergando, tá, Kelly? A Larissa coloca assim: como você enxerga essa situação no dia de hoje, né? Então é uma outra questão, Larissa. Como que ele está se enxergando no dia de hoje? Legal. Uma outra questão que foi colocada, eu não me lembro por quem, se foi por um de vocês. Ah, não foi. Eu acho que foi pela Priscila. Pela Priscila. A Priscila colocou uma questão assim, lembram? Como perguntar, aliás, que tipo de ajuda que ele espera de vocês. Entenderam? O que ele quer? Porque, assim, é bem importante, pessoal, a gente lidar com a expectativa lá do nosso cliente, né? Do nosso colaborador, seja lá o que for. Então, essa até, acho que foi a Priscila, não foi, meninas? Não foi a Priscila? Foi sim, Filó. Foi a Priscila. Assim, Paulo, o que você, qual que é a tua expectativa em relação a esse trabalho que você está me pedindo, tá? Porque, sei lá, pode vir respostas muito diferentes. Então, qual é a expectativa dele em relação ao teu trabalho? Isso é uma pergunta muito bem colocada, tá? Além das que vocês fizeram aí. Muito bem, vamos lá então. E aí, que mais? A Kelly contribuiu, a Priscila não está aqui, mas contribuiu, a Larissa contribuiu. E as demais? Pensaram em alguma coisa? Pensaram em alguma coisa? Pensaram em mais alguma coisa? O que eu pensei já falaram. O que foi, Camila? Qual que era o plano dele para daqui para o futuro? Tipo, algo assim. Como que ele se vê? Como que ele se vê? Isso. Como que ele se vê no futuro, né? Isso é importante também Isso. perguntar para as pessoas, tá? Ok, Camila, ok. Mais alguma contribuição, pessoal? Tá? Porque a tarefa aqui hoje estão enxergando, né? Estão enxergando o material? Tá, a nossa tarefa hoje aqui é aprender a fazer perguntas, tá? Então, perguntas facilitadoras. Por quê? Porque são perguntas que vão facilitar o cliente, o colaborador, se ouvir, né? E até aprender com ele mesmo. Então, por que facilitadora? Eu tenho que facilitar no outro o aprendizado. Tá? Então, tem que ser perguntas aí bem colocadas. Então, o que ele espera do trabalho, o que ele quer de você como mentoring, como que ele se vê no futuro, como é que ele está se vendo nos dias de hoje, como é que ele se vê daqui 1 ano, 3 e 5. Tem uma outra aqui que eu já tinha falado para vocês. Paulo, fala sobre as suas qualidades, mas além das suas qualidades, eu gostaria que você também falasse sobre os seus pontos na tua visão que você precisa melhorar. Pode ser que ele diga assim, eu preciso melhorar a minha tomada de decisão. Bom, é justamente essa dificuldade dele, né? Porque ele tem uma decisão bem importante aí para tomar, e
E pode ser que uma das dificuldades dele seja tomar decisões em situações como essa, tá? Então, eu acho que quais as suas qualidades e os pontos a melhorar é uma boa pergunta também. Tá ok? Podemos passar para o próximo slide. Então, aqui é o problema inicial. Quando o problema inicial fica claro para vocês, né? Quando a gente tem clareza disso, é mais fácil ajudar, porque como é que nós vamos ajudar, né? Se a gente não sabe direito aí como é que o colaborador ou o cliente está se vendo, está se sentindo, aonde que ele quer chegar, como que ele quer chegar. Então, à medida em que o problema inicial a gente tiver clareza, fica mais fácil ajudar o outro. Isso em qualquer situação, tá? A segunda, então, né, seria para identificar aí os valores e como que ele se vê, né? Por quê? Porque até a autoimagem, né? Como cada um se percebe, como cada um se enxerga, né? A gente pode ter aí uma autoimagem que favorece, mas a gente pode ter uma autoimagem denegrida, né? E isso aí pode interferir por demais da conta na vida de cada um de nós, tá? Como é que cada um se percebe e se vê. Então, isso é bem importante. Então, quais são as perguntas que o material disponibilizou aqui para nós, né? Paulo, o que você não tolera ou tolera pouco na sua vida? O que você tende a evitar? Quem é o case de sucesso nessa limitação que você sente ter? Quer dizer, quem que ele tem como modelo de sucesso? Opa! O que o faz diferente das pessoas que pretendem o mesmo que você? Que você, em outras palavras, né? O que você enxerga nelas que você não enxerga em você, né? Do que você está disposto a abrir mão e o que você não está disposto a ceder, né? Não sei, essa aqui é uma pergunta bem interessante, né? Porque ele pode dizer, olha, eu estou disposto a abrir mão do negócio de família, né? Mas existe, e o que você não está disposto a ceder? Eu não quero ceder aí a empresa que eu tenho, que é o Pet Shop, porque me traz muito prazer, mas eu estou disposto a abrir mão do negócio de família, só que eu não sei o que eu faço com a cobrança que eu tenho da minha família, porque é um negócio aí de geração para geração, que foi passando de pai para filho. E aí, pessoal, eu coloquei para vocês a semana passada que essa questão de empreender alguma coisa, né, não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, não. Até eu dei o exemplo daquela empresa, que são em 4 sócios, e que os 4 sócios já tentaram desenvolver os filhos para assumirem a empresa e eles não querem. E olha, eles estão no direito deles, né? De repente, o espírito empreendedor lá é do pai, não é do filho. Mas é um negócio de família, tá bem, negócio de família, mas foi de família até agora, né? Eu quero tocar minha vida diferente. Eu quero fazer alguma outra coisa, porque não... Essa questão do empreendedorismo não está no gene das pessoas. Tal pai, tal filho. Não, nem sempre é assim. Então, de repente, a família tem muita cobrança, de repente, a família tira o sustento do restaurante, é um restaurante de sucesso, quer dizer, e a dificuldade dele é lidar com essa questão familiar. Então, aqui é uma pergunta bem pertinente, né? E por que alcançar isso é importante para você, tá? Então, a gente está identificando aqui valores e autoimagem. A Larissa já mandou uma questão aqui, deixa eu ver. Qual meta inicial é mais importante para você? Acho que você está dizendo aqui dos objetivos que ele tem de vida, Larissa, é isso? Deve ser, né?
Então, o que faz mais sentido para ele e o porquê que esse negócio ou aquele faz mais sentido para ele. Ok, Larissa, isso aí pode ser uma outra questão. O que mais aqui, minhas queridas, que a gente pode perguntar para o danado Paulo aqui? Que outras questões a gente pode formular aqui para identificar valores e autoimagem? Porque assim, pessoal, olha só, quem procura ajuda, tá? A gente não pode deixar de qualificar tudo de bom que o outro tem. Isso é bem importante, né? Eu até comentei que eu estou fazendo parte de um trabalho voluntariado que se chama RH do Bem, que ajuda pessoas que estão perdendo o seu trabalho e como que a gente ajuda na recolocação, mas mais no sentido de ver currículo, LinkedIn, posicionamento na entrevista, sites de emprego, não necessariamente pegar a pessoa e recolocar, né? Então, assim, e às vezes as pessoas chegam com a autoestima muito baixa, né? E a gente, então, tem que levantar, trabalhar e valorizar, porque todo mundo tem muitas coisas boas, né? E que às vezes aquela própria pessoa ali não consegue enxergar, principalmente numa situação como essa de pandemia, que tem um monte de gente perdendo emprego, enfim. Mas voltando para o Paulo aqui, que outras questões a gente poderia formatar aqui? Vamos lá. Senão vou dar pronto para vocês o bolo e eu quero que vocês aprendam a fazer o bolo. Vamos lá. O que vocês acham? Estou esperando aqui. Que outras questões a gente poderia fazer para o Paulo, para ajudar? Ó, só dessa vez, só a Larissa aqui que me ajudou, hein? Kelly, Isabelle, Isabela, Camila, Andressa, não vem nada. Ah. Meninas, estão me ouvindo? Meninas? Não vem nada aí para vocês? Além do que a Larissa colocou aqui. Andressa, Camila, Isabela, Isabelle, Kelly, estão me ouvindo? A memória falhou nessa questão aí, Filó. Ai, não está ajudando? Uma outra questão aqui é assim, perguntar quais são os valores dele mesmo, né? Quais são os valores de vida que ele tem, né? Como que ele se enxerga, né? E o que ele acredita que possa estar interferindo aí nessa... E assim, como que... quais são os valores e como que ele se enxerga mesmo, né? E ele vai estar falando. E aí, de repente, a gente vai entender um pouquinho melhor aí, inclusive, como é que está aí a autoestima dele, né? Tá? Então, é um processo, né, pessoal, que a gente
Não dá para aparecer lá e atender o colaborador ou o cliente sem que a gente leve cartas na manga, né? Então, a gente tem que ter aí algumas coisas que a gente leva na manga da camisa para poder trabalhar, tá? Mas é isso. Quais são os valores da tua vida? Como é que você está se enxergando hoje, né? Já para começar a trabalhar aí um pouquinho da autoestima dele, tá? Vamos lá. Perdas e ganhos, né? Toda situação, pessoal, tem perdas e tem ganhos. Às vezes a gente perde inicialmente para ganhar lá na frente. Às vezes a gente está muito preocupado em ganhar uma situação, uma causa, uma discussão, sabe? A gente foca tanto nessa questão do ganho que lá na frente a gente vai enxergar que a gente perdeu, né? Então, essa questão de perder, às vezes dá um mal-estar danado na gente, né? Mas lá na frente a gente acaba ganhando. Agora, toda situação tem perdas e ganhos, tenho certeza disso. É que a gente não para pensar e para fazer essa pergunta, né? Então, assim, quais os prós e os contras da situação como ele está agora, né? Então, assim, por exemplo, quais os prós e os contras do restaurante da família e do pet shop, tá? Então, assim, o que você ganha na sua visão, na visão dele, que é isso que é importante. O que ele ganha se ele for continuar com o restaurante, com o pet shop, que ele justamente quer tomar uma decisão, o que ele ganha e o que ele perde. Com o restaurante, o que ele ganha e o que ele perde com o pet shop, tá? Então, isso é uma coisa bacana. O alcance dessa meta, que nós não sabemos, é ele que vai nos falar, te preocupa? Né? O que está te assustando, Paulo, nessa mudança? Você está feliz da vida aí com o teu pet? Você já me disse que está começando a lucrar com o pet, que até agora foi muito investimento. Pensando aqui no que ele pode trazer, né? E assim, o que te assusta nessa mudança? Porque alguém falou, porque alguém, não sei, a gente discutiu lá semana passada, prof, né? Ele poderia tocar os dois negócios, até sentir como é que vai um, como é que vai outro, e aos poucos descobrir pessoas que são da confiança dele, para poder ajudar ele nesses dois negócios. Tá, tudo bem, né? Eu acho que é por aí mesmo. Ele me parece ser uma pessoa jovem e ok, mas quer dizer, é ele que precisa querer isso, né? A gente pode até falar, Paulo, no coach a gente não poderia fazer isso, mas no mentoring a gente pode. Paulo, você já pensou em tocar os dois negócios, até que você encontre alguém que seja da sua confiança, ou até você se experimentar nos dois negócios, né? Que te assusta nisso, o que te empolga nisso, né? E assim, qual o aprendizado com esse problema? Né? O que você tem aprendido com esse problema? Nossa, prof, mas a angústia, a indecisão, tem ganhos nisso? Tem ganho, tem sim, né? É essa pandemia que nós estamos vivendo aí, que está matando um monte de gente, né? E que o Brasil está numa situação muitíssimo complicada nesse momento, tá? A gente está perdendo vidas, né? E isso não tem retorno, né? As famílias estão sendo assoladas aí com muita dor, né? Mas a gente tem que se esforçar e a gente vai ter que ter algum aprendizado disso, tá? Porque se nós ficarmos só com as perdas da pandemia, né, a gente não vai conseguir levantar a cabeça e seguir em frente. Então, assim, que legado que essa pandemia aí vai nos trazer? E a gente tem que começar a pensar sobre isso, tá?
Vamos lá, então. Agora é a vez de vocês, né? Eu vou sair dessa aula triste hoje, hein? Olha lá, a Larissa já mandou para mim aqui, ó. Só que eu não vou falar a da Larissa, não. Eu quero saber primeiro vocês. Agora acho que tá mais fácil. Vamos lá. Como é que a gente pode mapear as perdas e os ganhos perguntando o que para eles? Para o Paulo. Vamos lá. Filó, eu perguntaria o que ele deseja conquistar com a escolha dele. Seja com o pet shop, seja com o restaurante ou seja com os dois. E qual seria a grande batalha dele? Se houvesse perdas, como seria a reação, a atitude dele? Mais ou menos isso. Aham. O Kelly, repete aí que eu achei bacana aí a tua contribuição. A primeira pergunta seria? A primeira pergunta seria o que ele desejaria conquistar. O O que ele quê? queria conquistar com ambos os negócios ou com aquele que ele escolhesse. Aham. Qual seria a verdadeira batalha dele no negócio que ele quisesse continuar? E a outra pergunta eu não lembro. Ok. Tá, legal, isso mesmo. Questões que podem ser feitas, tá? A Larissa está colocando aqui, como você reage, Paulo, aos riscos que poderiam interferir na sua meta, né? Também, Larissa, também. Ó, eu estou pensando aqui, de repente, porque assim, a impressão que dá é que ele está tendo sucesso com o pet dele, né? Mas tem a ver, não adianta, eu ia colocar alguma coisa aqui que tem a ver com o que a Larissa colocou. Como que ele reage aos riscos que poderiam interferir. Acho que é isso sim, Larissa, por aí. Ok, Ele Isabela, vamos está lá. disposto, né, a correr os riscos, porque, Oi? assim, eu acho que se ele estaria disposto a correr os riscos por conta que, podemos se dizer assim, no pet shop ele estaria se dando bem agora e tudo mais. E para uma empresa, do jeito que tá, ele teria que mudar muitas coisas para poder deixar da forma que, tipo, iria satisfazer ele, né? Iria ajudar, não é ajudar, mas assim, É que, na ia verdade, o que você está falando é que cada um tem uma gestão, né? Dentro da gestão dele, é isso, né? isso. Isso o quê? Fala lá. Tipo assim, professora, se ele estaria disposto a correr o risco de, tipo assim, gerenciar, vamos dizer, as duas empresas, porque com o pet shop ele ali já está estável, já tem uma lucratividade, já está mais confiante. A gente acredita que sim, certo? Vamos se dizer, para assumir uma empresa e correr o risco de também focar nessa empresa e o pet shop ficar, não deixar tipo a Deus dará, mas dar uma caída, vamos se dizer assim, no rendimento. Como que ele faria isso? Se ele já havia pensado sobre isso? Isso. Porque são riscos, né? Apesar de que a impressão que dá, mas é impressão, a impressão que dá é que o restaurante ele é um empreendimento de sucesso, porque é um negócio de família que está vindo de pai para filho, e que o pet também. Mas ok, né? De repente eu acho que dá para ir pensando junto com eles, Isabelle, né? E também tem os líderes, né? Ninguém está lembrando dos líderes, hein? Tem lá uma equipe de líderes, né? Problemática, lembram lá? Né? Então a gente pode pensar nisso também, que ele tem esse terceiro problema aí para resolver. Vai ser 14 e a máxima 20. Oi? Kelly? Desculpa, Filó. Você está com o áudio ligado. Ainda bem que não é nada, né? Que eu não posso escutar, né, Kelly?
Já imaginou se fosse algo comprometedor, Já Filó? pensou se algo se comprometer? Tá lascada, hein, Kelly? Ai, meu Deus. É eu falando com meu pai aqui, desculpa, Filó. Ah, então tá bom, teu áudio tá ligadinho. Agora ficou mudo de novo. Ai, ai, legal. Ok, então, pessoal. Compartilhado aqui o material, né? Oi, Jesus. Peraí. Pera lá. Compartilhado o material? Não tá aparecendo nada, não, Filó. Não. O negócio aqui tá que nem faísca. Pera lá. Compartilhou, né? Compartilhou? Agora compartilhou. Eu tô recebendo uma mensagem aqui que o chat para vocês não funciona. Ele só é habilitado para quem tem conta no Teams, que no caso é a Croton que tem, entendeu? Entenderam, pessoal? Entendi. Então, por isso que ele aparece para mim. Não que eu tenha conta, mas a gente usa o da universidade, né? Mas tá bom, vamos em frente. Vamos lá, então, tá bem? Agora, a próxima aqui eu vou perguntar para aquelas que estão quietinhas, hein? Vamos lá. Realizar perguntas facilitadoras para identificar obstáculos e nível de comprometimento, né? Nível de desconforto. Porque imagine, ele estava lá muito bem, obrigada, e de repente o pai morre, né? Já tem a perda do pai aí para elaborar, e aí ele tem que assumir um negócio que, na verdade, ele não pensava mais. Então, ele realmente deve estar se sentindo bastante desconfortável, né? E em dúvida em relação à decisão, porque a hora que ele tomar a decisão, menina, seja lá que decisão for, ele vai estar seguro, né? Então, aqui, de 0 a 10, o quanto você se vê pronto para realizar sua meta, tá? Como você, Paulo, reage ao estresse e à frustração? Aqui, para a gente ver o equilíbrio emocional dele e a questão da resiliência, né? Que é a resistência à pressão. Então, né? Depende muito, porque se ele começar a dizer, eu tô super estressado, nossa, eu tô nervoso, eu tô agitado, bom, aí vai ter que trabalhar um pouquinho essa questão com ele, né? Porque ninguém assim toma uma boa decisão, né? Se a gente tomar uma decisão com um nível de estresse muito alto, com uma poeira muito levantada, tá? Isso pode trazer um problema mais tarde, né? Então, em situações de estresse, frustração, tem que respirar, tem que ficar mais quietinho, se recolher, ouvir a voz do coração aí para buscar uma decisão, tá? Então, a gente orienta que tem que ter um pouquinho, né, desse equilíbrio emocional e dessa resiliência para tomar uma decisão, senão isso vai interferir muito. Então, como que você reage ao estresse e à frustração é bem interessante aqui essa questão, tá? Que barreiras podem surgir para você alcançar sua meta, né? Então, Paulo, você já pensou nas barreiras, o que fazer com elas, né? Ok? Muito bem. Vamos lá. Que questões a gente poderia fazer a mais aqui para ele? Aqui no sentido de identificar obstáculos.
para a realização da meta dele? Quem que vai me ajudar aqui? Estamos terminando, vamos lá. A Larissa mandou uma questão aqui que é interessante, que é quais os pontos que você compreende que ou direto, né, Larissa? Quais os pontos que você acredita que devam ser melhorados para obter sucesso pessoal e profissional? Né? Porque aqui está lidando com o que ele enxerga como dificuldade ou obstáculo. Então, é isso mesmo, né? Então, para identificar mesmo que obstáculos ele vê em tocar nos dois negócios, né? Bem isso. Ó, você está com o teu pet, a família quer que você assume lá. Que obstáculos você vê aí? O que você acha que vai estar te dificultando? Né? Porque às vezes, pessoal, a gente pensa coisas aqui que são reais e às vezes a gente pensa coisas que não são reais. Nós temos, um exemplo, nós temos o medo real e o medo imaginário. O medo real qual é? Vou sair de noite sozinha de casa e vou andar quarteirões. Bom, isso é um medo real, né? E que até é interessante que a gente tenha um certo medo, principalmente das situações que a gente não conhece, para a gente se preservar. Agora, de repente, ele pode trazer um medo aí que não seja um medo tão real assim, que a gente vai ajudar ele a enxergar. Então, assim, Paulo, que obstáculos você vê, de repente, para tocar esses dois negócios e buscar pessoas da sua confiança, até você se definir melhor o que você quer, porque é interessante porque às vezes a gente acha que uma decisão dessa pode não ser para toda a vida. Aliás, nenhuma decisão né, para toda a vida. A decisão, ela tem a consequência lá na frente, né? A decisão que eu tomo hoje vai ter uma consequência lá na frente, positiva ou negativa. Então, por isso que a gente tem que calcular riscos, né? Agora, nem sempre uma decisão é definitiva, né? Eu vou tocar os dois negócios por um ano, para mim ver, para mim me perceber, e de repente, depois eu tomo uma decisão definitiva. Né? Não quer dizer que a decisão hoje é definitiva, até para ele se experimentar, né? Ele está falando sobre algo aqui que, na verdade, ele não sabe, tá? Muito bem. Então, pessoal, aqui, o último slides aqui. Então, veja, olha, a gente já fez lá uma série de questões. Pode anotar, gente? Tem que ir anotando, né? Eu não tenho memória para ficar... sabe, a gente tem que ter cuidado aí nas anotações, né? Às vezes a gente fica mais preocupado em anotar do que olhar para o candidato, para o mentorado lá, para o colaborador. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Mas a gente aí que tem uma outra formação, a gente se utiliza de outros recursos para coletar dados, né? Tá? E que recursos são esses? São recursos, esses são alguns que eu trouxe aqui, mas existem inúmeros outros. E que cada um vai trabalhar da sua forma. Então, por exemplo, nós psicólogos, a gente se utiliza de testes psicológicos, que são exclusivos aí para nós que temos a psicologia. Professora, mas eu não tenho psicologia. Tá bom. Então, você pode usar uma avaliação de perfil. Dá aqui exemplo DISC, o EVA, entre outros, PI. Vocês fizeram algum tipo de avaliação quando vocês entraram na empresa que vocês trabalham ou não? Algum tipo de avaliação de perfil que vocês se lembram? Não.
Mas existem, assim, avaliações de perfis, que não é, aí não é só o psicólogo, tá, meninas? Aí, vamos dizer, tem que ser um profissional bastante sério, um profissional que trabalhe com RH, mas não precisa ter a psicologia. Ah, o prof, a gente, com o curso da gente, a gente pode? Pode, desde que vocês aprendam a lidar, vamos dizer, com essa avaliação. Há um ano atrás, eu trabalho com a grafologia, que também não é só para psicólogos, que é a grafia da letra. E há um ano atrás eu fiz o PDA, que é uma avaliação de perfil. Você tem que ter o ensino, a graduação. E daí você vai para uma formação, aprende a fazer essa avaliação e faz, tudo bem. Então, existem inúmeros programas aí, avaliações de perfis, que não é só o psicólogo que faz, tá? Esse história de eventos significativos, a gente pede para o mentorado ele fazer uma linha do tempo na vida dele, né? Quais foram os eventos aí mais significativos da vida dele. Eventos bons e eventos menos bons, né? Então, isso é bem importante, um resgate aí da história de cada um deles, né? Então, por exemplo, eventos bons na minha vida, né? A minha formação em psicologia, a minha formação em dinâmica de grupo, o meu casamento, o nascimento dos meus filhos, o mestrado que eu fiz, né? Os trabalhos que eu desenvolvi. E eventos, assim, mais frustrantes da minha vida, né? Então, a perda do meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 25 anos, eu era bem jovem, e ele me fez muita falta, né? E um outro evento agora aí, vai fazer 2 anos em julho que eu perdi meu marido, né? Um relacionamento aí depois de 40 anos e que ainda estou em processo de luto, né? Posso dizer isso. Então, enfim, então a gente tem que pensar para fazer essa história de eventos aí significativos, ou né, na parte boa ou na parte ruim, tá? Roda da vida eu fiz com vocês, né? A roda da vida, eu fiz aquele gráfico lá da pizza, lembram? Tá? Avaliação 360 graus é aquela avaliação, não sei se vocês já ouviram falar, empresas maiores que fazem. Avaliação assim, o seu gestor avalia você, você avalia o seu gestor, os colaboradores se avaliam entre eles, o cliente avalia vocês, o fornecedor, entenderam? Então, vamos fazer uma avaliação 360 graus, a prof aqui, e aí os alunos. Então, eu vou avaliar cada um de vocês, vocês vão avaliar a prof, vocês vão se autoavaliar, vocês vão fazer uma avaliação entre vocês, então fala 360 graus, porque é uma avaliação que cobre todo mundo. Então, algumas técnicas aqui de avaliação, mas tem outras, de repente, que nessa caminhada de vida aí a gente pode aprender e pode fazer, tá? Então, meninas, é isso, né? Em termos de matéria seria isso. A semana que vem a gente vai se encontrar aí na segunda-feira para que eu possa fazer um resgate aí, uma revisão da prova de vocês, tá? Mas o último material aí encaminhado para vocês foi esse, tá? Como é que tá? Conseguiram entender aí essa questão? A liderança eu sei que sim, mas conseguiram aí entender essa questão do coaching e do mentoring um pouquinho mais? Como é que isso tá para vocês? O que vocês podem me dizer? Sim, Filó, essas perguntas ajudou a clarear um pouquinho. Esse material aqui que eu estou passando, Kelly, é isso? Isso, esse material clareou um pouquinho e finalizou com essas perguntas. Aí deu
assimilar mais o assunto em questão. Entendi. É porque você Ficou viu, mais né? claro, né? Mas, assim, deu para entender bem com os exemplos e tal. Uhum. É porque vocês viram ali, né? Tanto coaching como mentoring é um perguntador, né? Ele vai perguntando, o outro vai respondendo, e o mentoring ele tem um pouco mais de flexibilidade para trabalhar ali com o cliente ou com o colaborador, no sentido de ajudar mesmo, né? De acolher aí essa dor do outro, né? Que de repente alguém pode dizer, mas se fosse comigo seria mais fácil. Tá, mas com ele não, né? O problema do outro, por menor que seja, é um problema que está doendo no outro, né? E que a gente precisa aí, e que a gente precisa acolher. Você só vai conseguir ajudar o outro à medida em que você for empático, se colocar no lugar do outro, acolher a dor do outro, por menor que seja para você, para o outro é muito grande, né? Tá? Então isso é fundamental, a questão da escuta, né? O processo da escuta é super importante, né? É algo que a gente não pode deixar de valorizar, de reconhecer, né? E aí você vai ponderando, você vai ajustando, né? Mas a decisão realmente é do outro. A decisão é do outro, né? Porque é o outro que vai responder pelas consequências, sejam elas lá positivas ou negativas, né? Certo? Querem colocar mais alguma coisa? O dia da prova eu vou estar com vocês, né? De repente aí para ajudá-las, né? Na prova. A gente vai fazer uma revisão aí a semana que vem. E aí na revisão, à medida em que eu for, né, resgatando algumas coisas, conforme as dificuldades, vocês também podem trazer, né? Né, meninas? E a gente vai falando juntas, né? Mas querem fazer alguma consideração agora aqui comigo? Larissa está sem microfone, mas pode digitar aqui para mim. A Kelly e a Isabela falaram alguma coisinha. Camila, como é que você está aí, Camila? Eu tô aqui me debatendo com minha cachorra, que não deixa eu em paz. Ai, Camila do céu, como assim? Que tamanho que ela tem? Ela é grande? Ela é grande? Não, ela é pequena, mas ela fica em cima, parecendo urubu na carniça, meu Deus do céu. Tá demais. A minha gata aqui, a Mel, aqui agora que ela dorme, mas durante o dia eu tô no computador, ela fica passando para lá e para cá e tira tudo fora entendeu? Pisa na ciclinha que não é para pisar e aí sai tudo fora de esquadro, né? Porque eles querem atenção, eles têm ciúmes, Camila. Nossa, igual criança. Como é que é o nome dela? É doce. Doce? É. É? É que tá meio amarguinha. De doce não tem nada. A Larissa está dizendo assim, prof, para mim tá tranquilo. Ok, Larissa, ok. Tudo bem, Camila, agora você vai cuidar da sua doce aí, tá? Tá bom, professora. Para mim também ficou bem tranquila. Ok, então, ok. Isabelle, Kelly, mais alguma coisa? O importante para mim é vocês dizerem, prof, tá mais claro. Tá mais claro. O fato de vocês falarem tá mais claro, né? Porque não é algo fácil, né? Falar de coaching não é algo fácil, tá? Não é mesmo, né? Principalmente para vocês aí que nesse momento não estão liderando equipes. Mas o fato de vocês falarem, né? A gente entender um pouquinho o que você quis dizer tal, então já tem uma luz aí no fim do túnel, né? Tá? E Larissa, convida as colegas aí que nunca participam, né, para participarem aí dessa última aula que a gente vai ter a semana que vem, e vai ser uma revisão de matéria, porque
Porque eu acho que é diferente o fato de vocês estarem aqui conversando comigo e participando do que depois pegar uma gravação e ouvir, né? Faço uma última chamada aí, mas realmente o problema aí é de cada um mesmo, né? Tá? Tá bom? Ok? Podemos encerrar então nossa aula hoje mais cedo por conta disso. Ok, Filó. Tá bom, Kelly? Aí você vai dar atenção para o seu pai, a Camila vai dar atenção para o docinho dela, a Larissa, namorado tá em casa, Larissa, como é que é? Ah, Filó, aqui é meu pai e meu cachorro. Eu aqui sentada no sofá com o notebook no colo, meu pai do lado, o cachorro no meio, quer volta no focinho para querer alisado. Eles têm ciúmes, eles querem atenção, e é uma luta, por isso que eu falo que interfere na rotina de casa, né? Mas daqui a pouquinho vocês vão estar, né, terminando prova, e aí vocês vão, né? E vamos torcer, meninas, vamos orar e torcer para que a gente esteja diferente em agosto e a gente retome as nossas atividades na universidade, tá? Tá bom? Amém. Amém, então. Obrigada, viu? Boa noite, Uma Filó. Boa uma noite, boa Filó. semana. Na quinta, a gente vou estar à disposição de vocês, tá bom? Tá bom, boa noite. Tá bom, obrigada. Já. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigada. A Larissa está falando que tem um pipó. Ai, que lindo. É, e Larissa? Larissa saiu? É.